Atos capítulo 4, versículo 34 diz assim: não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdade ou casa, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, uma fazenda, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Diga glória a Deus e pode assentar-se em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você sentir de Deus e quiser aplaudir aquele que vive e reina para sempre, será bem-vindo em nome de Jesus. Queridos, vamos entender aqui esta palavra para você compreender o que Deus vai falar contigo essa noite. A Bíblia está falando aqui da igreja primitiva. A igreja começou ali diante dos olhos dos apóstolos, e a Bíblia, eles começaram a passar por uma perseguição, e nessa perseguição eles se reuniram, eles fizeram uma comunidade, né? Hoje estamos falando um pouquinho sobre comunidade de manhã, e quando o povo vive em comum acordo. Comunidade é quando o povo está ali num acordo só, né? Numa mesma visão. Então eles formaram ali a primeira igreja, a igreja primitiva, e eles viviam de tal acordo que, como a igreja estava reunida, então quem tinha suas posses, seus bens, vendiam para suprir a necessidade um do outro. Então ninguém tinha mais e menos, queridos, todos comiam a mesma porção. Diga glória a Deus por isso. Já pensou se o mundo que vivemos hoje, o homem deixasse de ser egocêntrico, egoísta, o homem deixasse a avareza, para que todos pudessem compartilhar da mesma comida? Não existia fome, é ou não é? Não existia tanta pobreza, não existia tanta miséria espalhada pelo mundo afora, porque todos iam ter direito ao mesmo alimento. Mas a Bíblia diz que um homem chamado José, que traduzido quer dizer filho da consolação, lá levita natural de Chipre, ele começou a fazer uma boa ação. Presta atenção nisso aqui. Ele vendeu uma das posses que ele tinha, depositou aos pés dos apóstolos, para que toda a comunidade, toda a igreja pudesse ali viver daquilo, desfrutar daquilo, porque tudo era comum entre eles. Ninguém tinha mais ou menos. Aí nós entramos no capítulo 5. Observe o capítulo 5, versículo 1. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu também uma propriedade, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Vamos entender isso aqui. José, lá de Chipre, um dos levitas, alguém que tem compromisso com Deus, faz um voto com Deus, pega uma das suas fazendas, vende, pega tudo o que recebe por ela e coloca aos pés dos apóstolos. E a Bíblia vai dizer que era para suprir a necessidade da igreja. Vamos colocar um exemplo nos dias atuais. Você sabe que a igreja tem uma despesa mensal. Aí você é tocado por Deus. Você tem um bem, um carro sobrando, por exemplo. E você pega ali, Deus te toca e você fala assim: não, eu vou fazer uma oferta especial para a igreja, para a casa do Senhor. Ninguém lhe pediu, foi Deus que falou. Você não está barganhando para dar um carro para ganhar dois, que isso não provém de Deus, amém? Você dá aquilo que você tem com o coração preparado para dar, não para negociar, porque Deus não troca nada com ninguém. Só que Deus tocou na sua alma, no seu espírito, e você ofertou. Só que vem outra pessoa e vê você fazendo uma oferta. Queridos, a oferta é liberal. Tem que ser você e Deus. No dia que você entrar num lugar que a pessoa te obrigar a fazer alguma coisa, foge de lá e ora para ver se ele se converte, é ou não é? Que tem que ser você com Deus,
Propósito é você com Deus. Você tem que colocar no seu coração a maneira que você quer servir a Deus para agradá-lo, e não um negócio forçado. José tem no coração dele esse levita lá de Chipre, e oferta uma das propriedades que ele tem. Só que Ananias é aquele crente que vê os outros fazer, e para ficar bonito na foto, ele quer entender que faz. Sabe aquela pessoa que ela não é, mas na presença dos outros ela quer ser? Sabe aquela pessoa que ela não tem um centavo, mas alguém pergunta para ela, ela fala que tem uma conta recheada, não é? Sabe aquela pessoa que ela não tem, mas se você olhar pelo caminhado dela na rua, ela tem? A casa dela está passando fome, mas ela perante a sociedade é uma pessoa que tem prata e ouro esbojando. E a Bíblia diz que um certo varão chamado Ananias pegou sua fazenda, que ninguém mandou, vendeu, e em vez de colocar a totalidade no altar, a Bíblia diz que entregou parte daquela fazenda no altar. E aí vai o que eu quero ministrar hoje. Ele fez uma aliança com a mulher para que eles ajustassem aquele valor, dizendo que foi a totalidade. Vamos ler o versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração, e não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Queridos, olha o perigo. Ananias, ele vê um crente verdadeiro fazer uma oferta, e ali ele, movido de inveja, ele deseja fazer, só que ele é avarento. Então, como ele viu aquele homem chamado José depositar no altar a fazenda que ele vendeu, a totalidade, ele vai lá por pura avareza. Sabe outro dia eu falava com uma pessoa no serviço, e ela falou assim: eu pertenço a tal igreja, tal, desde pequeno. Porém, outro dia eu estava assistindo um programa, e a mulher tinha chegado em 3 meses, quebrada, falida em 3 meses, ela era milionária. E eu estava tentando convencer minha mãe para ir nessa igreja, porque se a mulher chegou falida em 3 meses, é milionária, eu vou lá também. Só que a mãe dela tinha visão de Deus, falou: isso aí, querida, isso aí é engano do capeta, de Satanás. Porque, querido, Deus pode mudar a sorte nossa do dia para a noite, mas tudo tem um processo em nome de Jesus, amém? Não é porque você vai chegar hoje diante de Deus e amanhã você vai ter 3, 20, 30 bilhões em sua conta. Queridos, o trabalhar de Deus tem tudo uma sequência. Como ministrava ontem a missionária, tem um degrau para você subir. Não é que você vai dar um carro para Deus, Deus vai dar 2. Conheço pessoas que foram por essas, né? Dá o seu carro e hoje estão andando a pé. Dá a sua casa e hoje estão andando a pé, porque é avarento. Ele não sentiu de Deus para dar. Ele não colocou o coração dele uma entrega para oferecer a Deus. Não, pastor, mas eu vi no programa, a pessoa chegou e deu a casa e Deus deu 2 apartamentos. Sai para lá com as histórias, querido. Isso aconteceu há anos. Isso não foi porque ela deu o apartamento. Isso foi porque Deus tinha um propósito, e muitas das vezes é só fantasia. Que Deus pode ou não pode, igreja? Mas Deus não está disposto a negociar com ninguém, querido, a barganhar com ninguém. Aí a Bíblia vai dizer que aquele homem pega e deposita aos pés do apóstolo, entrega, e diz para Pedro: está aqui a minha fazenda. E diz para Pedro: está aqui o meu propósito. Sabe aquela pessoa que ela pega, o dízimo dela é R$100. Aí ela chega no altar com R$30 e coloca no altar: tá, pastor, está aqui meu dízimo. Sabe aquela pessoa que ela fez um voto para Deus de R$50? Estou falando você falar não, estou dando um exemplo, amém, igreja? E ela chega, ela prometeu para Deus, o pastor não está sabendo nem que ela prometeu, mas ela chega com R$5 dentro do envelope e coloca no altar, e ela sai
despreocupada, cumprir minha obrigação com Deus. Deus que não se deixa escarnecer nem se enganar. Quando Ananias coloca no altar, o Espírito de Deus revela a Pedro. E Pedro não conta o dinheiro, Pedro não pega o talão do contrato que ele vendeu, só que Pedro fala assim para ele: Ananias, por que deixaste Satanás entrar no teu coração? Por que tu deixaste Satanás formar esse desígnio? Por que tu não estás mentindo ao homem, mas está mentindo a Deus? Queridos, mentir, né? Quem é o pai da mentira? Alguém sabe aqui quem é o pai da mentira? O diabo. Tá bom de Bíblia, varão, graças a Deus pela tua vida. Jesus falou que o diabo criou uma coisa, e foi o quê? A mentira. O diabo é o pai da mentira. Quando Ananias vem oferecer a oferta enganosa ao altar, o Deus que zela pelo altar revela ao profeta. E ele diz: olha, a fazenda não era tua, estava nas tuas mãos, não foi pedido para você trazer até o altar. Se tu vendeu, a totalidade não estava nas tuas mãos, também não precisava você entregar no altar. Querido, presta atenção nisso aqui. No altar você não é obrigado a trazer nada. Amém, igreja? Agora tudo que você trazer no altar, você traga todo o seu coração em nome de Jesus. Você pode vir à igreja, você não precisa trazer uma oferta. Você pode cultuar, você não precisa trazer um dízimo. Mas no dia que você trouxer, você traga com o seu coração dizendo: Deus, aqui é a minha fidelidade diante do Senhor em nome de Jesus. Porque você não precisa ser coagido a fazer. Porque quando você faz alguma coisa sem fé, tudo que você faz sem fé vira o quê? Pecado. Tudo que o homem faz sem fé é pecado, querido. Você não precisa tentar negociar com Deus. Deus, olha, é porque eu estou assim hoje. Não, queridos. Porque antes de você fazer, Deus já conhece o desejo do seu coração em nome de Jesus. Amém? E Deus fala para Ananias: Ananias, estava em tuas mãos. Querido, tudo que Deus coloca nas nossas mãos é para um propósito. Você pode oferecer para Ele com liberalidade e viver o milagre de Deus, ou você pode reter para você, porque já é teu, já está contigo. Você não precisa mais negociar, você não precisa mais barganhar. Aí vem a trama deles. Versículo decorrente é o versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que ouviram. Ele não teve nem tempo para se justificar, queridos. Porque brincar lá fora você pode, aprontar lá fora, contar uma história para o patrão, você pode, não deve. Tem coisas que você pode, mas não deve. Todas as minhas coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Pastor, posso dançar, posso pular, posso beber? Pode, só não pode ir para o céu. Então tem coisas que você pode, mas você não deve. Então lá fora você pode muita coisa, mas quando se refere ao altar, aí o negócio fica estreito, querido. Quando se refere à presença de Deus, quando você diz: olha, Deus está vendo que eu não estou mentindo, Deus está vendo que eu estou certo, realmente Ele vê todas as coisas, amém, igreja? Ele conhece o desejo do seu coração, Ele conhece a intenção da sua alma. Aí que está a dificuldade. Quando o profeta ele revela o pecado de Ananias, ele não tem tempo nem para pedir perdão, querido. Ele cai morto diante dos pés do profeta. Porque, querido, não brinque diante do altar. Você pode brincar lá fora, você pode fazer o que quiser, bordar, pintar, mas quando você estiver diante de Deus, querido, sabe como é que você chega diante de Deus? De joelho, chorando, dizendo: Senhor, olha, até hoje eu aprontei, até hoje eu brinquei, mas na tua presença eu quero ser fiel em nome de Jesus. Que não dá para mentir para Deus, irmãos. Quando a nossa editora estiver funcionando, em nome de Jesus, eu vou escrever um livro: as desculpas dadas aos pastores, é ou não é? Porque diante dos nossos olhos vem cada desculpa. Pastor, não vim para a igreja ontem porque choveu, estava 40 graus e o sol raiando no meio do céu, e pelo mapa não caiu chuva em lugar nenhum.
Pastor, eu não vim ontem para a igreja, por quê? Ah, pastor, o meu carro deu defeito. Você viu 20 minutos antes passando de frente à congregação. Então, querido, tem muitas histórias para a gente contar. Mas diante de Deus, naquele dia que Deus puxasse uma capivara e diga assim: por que você não me serviu bem? Então, Deus, é porque naquele dia, aí Deus vai mostrar o que você estava fazendo. Não é esse dia não. Não tem, queridos. Não dá para mentir a Deus, amém, igreja? Não dá para contar história para Deus, porque antes de você fazer, Deus já viu. Deus ele é do passado, presente e futuro. Quando você vai fazer, Deus já viu o que você já fez, porque Ele está na sua frente, ó, quilômetros, milhares de anos. Então, quando Ananias projetou na casa dele que ia mentir, ele já veio morto. Quando Ananias projetou junto com a mulher que ia trazer uma oferta para ganhar a confiança do profeta, Deus já tinha retirado-se dele. Porque, querido, não projete nada para fazer para barganhar Deus. Não pense que diante de Deus você pode prometer uma coisa e cumprir metade e Deus vai ficar feliz. Ah, pastor, eu prometi para Deus que eu ia 7 dias na igreja, eu fui 2, mas Deus está tão feliz. Está não, querido. Se tu falou que é 7, meu irmão, vem se arrastando, vem chorando, chega atrasado, venha só na hora do amém, coloca os pés no santuário e diga: Deus, eu te louvo, porque o Senhor sabe que eu estava trabalhando, o ônibus atrasou, perdi o trem, mas eu estou aqui para oferecer a minha vida em nome de Jesus. Amém? Versículo decorrente é o versículo 6. E levantando-se os jovens cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher. Não sabia o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro disse: por que entre vós vos concerteste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão. Olha a oportunidade que aquela mulher teve, irmãos. Olha o perigo de você ter uma aliança errada. Olha o perigo de você ter uma aliança que vai te levar para o inferno. Aquela mulher diante do altar teve a oportunidade dela. Quando ela chegou, sem saber que o marido dela tinha morrido diante do altar, Pedro pergunta para ela: porventura vendesse por quanto aquela herdade? Falou o valor, a Bíblia não relata. Vamos, por 500 mil. E ela falou: sim, nós vendemos por 500 mil. E meu marido pegou e trouxe todo para o altar. E Pedro disse para ela: ô minha irmãzinha, que aliança tu fizeste para tentar o Espírito Santo? Querido, não faça aliança nenhuma que vá separar você de Deus. Pastor, mas a minha esposa, o meu cônjuge, que esqueça, querido, é para te separar de Deus, vai te trazer a morte, é para te deixar longe das coisas de Deus. Mas um dia, pastor, talvez você não tenha esse dia, queridos. Quem garante que amanhã vai estar vivo aí? Pastor, eu garanto, amanhã eu vou estar vivo, queira... Não, querida, você não pode nem garantir se você vai levantar desse lugar, é ou não é? Você não pode nem garantir se você vai piscar o olho. Pastor, mas eu pisco o olho a cada 3 milésimos. Sim, querido, mas se Deus colocar a mão, você não pisca mais. E aquela mulher, ela chega diante do altar com a cara lavada, com a cara lisa, nem lá na minha terra, não é? Minha tia falava assim: ô menino da cara lisa. Ela chega com a cara lisa, e ela tem a oportunidade. Lembra quando Deus fala para Adão: Adão, onde estás? E Adão diz: eu me escondi, Deus. Mas tu se escondeu por quê, Adão? Sabe aquela mulher, Deus, que o Senhor me deste? Ela me deu um fruto aí, eu comi, e agora eu estou enrolado. Quando Deus pergunta para Adão: Adão, onde estás? Era para Adão se jogar diante de Deus: é Deus, eu pequei, eu fui fraco, eu caí, e teria salvação, queridos. Tem coisa que Deus pergunta para você diante do altar, que é para você não contar uma história, é para você chegar diante de Deus, se rasgar, se jogar no chão e dizer: Deus, eu pequei mesmo, eu fui fraco, eu fui induzido.
Pode até dizer que Satanás me enganou, mas eu estou arrependido. Por que Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus? Todo mundo conhece, Davi foi um dos maiores pecadores da Bíblia. O camarada comete um adultério, comete uma fornicação, ele comete um assassinato e mata o soldado mais fiel dele, lutando em nome dele. São pecados para contar a sexto. Mas quando o profeta aponta o dedo para ele e diz: Davi, tu pecou, sabe o que ele faz? Se joga. Ele não conta uma desculpa: não, eu pequei porque Betseba era muito bonita. Não, ele se joga no chão e diz: pequei, então somente pequei contra ti, Senhor, e pede perdão na hora, queridos. Quando essa mulher vem essa pergunta para ela e diz: ô Safira, vocês vendeu? Vamos dar um exemplo, foi por 500 mil mesmo? Se ela tivesse olhado para os olhos do profeta, querido, ela ia ver o poder de Deus e ela confessar diante de Deus, falar: olha profeta, o meu marido falou que era para eu combinar com ele, para dizer que era 500, mas na verdade toda a outra parte está lá guardada, nós trouxemos parte porque nós somos ainda apegados às coisas materiais, e eu não vou mentir contra Deus. Mas quando ela tem uma aliança de mentira, aí o Pedro vai olhar para a cara dela e vai dizer: olha, tu vai morrer igual morreu teu marido. Porque, querido, ninguém fica vivo com mentira diante de Deus. Ninguém resiste, querido, diante de Deus. Por que a igreja, ela vive de vai e vem, vai e vem, vai e vem? Pastor, por que a igreja não estabelece? Você vê um culto tem 20, você vê um culto tem 30, você vê um culto tem 50, você vê outro tem 5. Por quê, pastor? Porque, querido, lá fora você mente e continua lá fora, mas aqui dentro andou com falsidade, Deus tira. Não tem como você chegar diante do altar e contar uma história para Deus. Não tem como você chegar diante do santuário e inventar um caso para Deus. Olha, Deus, o senhor sabe. Aquela famosa desculpa, né? Pastor, Deus sabe todas as coisas. É ainda bem por isso que Ele sabe, queridos. Se Ele não soubesse, nós estaríamos feitos. Porque no grande dia nós íamos contar uma história para Ele, que para isso nós somos bons para inventar na hora, né? Tem camarada que ele é tão acostumado a mentir, que ele começa a mentir até para ele mesmo. E daqui a pouco ele está acreditando na mentira dele. E se Deus não soubesse todas as coisas, querido, naquele dia nós íamos falar para Deus, íamos usar nossa retórica, íamos usar nosso poder de persuasão e íamos conquistar a vaga nos céus. Mas Ele sabe. Antes de pensarmos, Ele já esquadrinhou nosso coração. Antes de proferirmos a palavra, Ele já sabe o tom que vamos usar. Antes de oferecermos o seu melhor, sua oferta na igreja, Ele já sabe quanto você projetou oferecer na sua casa. Porque, querido, o culto não começa aqui. O culto vem projetado desde o dia que você levanta, desde a hora que você acorda. A sua adoração a Deus não se limita em 1h30 na igreja. A sua adoração a Deus se limita enquanto você respira. Você está indo trabalhar, você está adorando a Deus, querido. Você está lá no trabalho, você está pensando, você está trabalhando, mas a hora ali que vem aquele pensamento, você dá glória a Deus. Você canta um louvor, mesmo que você não possa professar com seus lábios, mas você está ali com a boca fechada, mas seu coração está bradando: santo é o Senhor, é Ele que cura, é Ele que livra, é Ele que liberta, é Ele que faz, é Ele que opera, é tudo perante Ele. E quando Deus pergunta através da boca do profeta e diz: fizeste isso mesmo? E ela diz: fiz. Foi assim mesmo que nós projetamos. Aquela mulher acaba, queridos. Toda aliança, falava para Deus agora de manhã, no culto de manhã, e eu falava para Deus que vem alianças que nos venham levar nos céus, querido. Que as nossas alianças venham ser para nos acrescentar. Amigo é aquele que te leva para próximo de Cristo. Pastor, mas fulano é tão meu amigo, é mesmo? É na hora do culto ele te chama para onde? Para ir tomar café na casa dele ou para ir para o culto? No dia de culto ele inventa uma festa que é para tirar da igreja. É amigo de Satanás, irmãos. É amigo do capeta e está fazendo a obra. Bem que o diabo tem uma obra árdua. O diabo tem 3 missões, queridos. Alguém sabe? Matar, roubar e destruir. A única missão dele é essa.
Então, querido, as nossas alianças tem que ser para chegar próximo ao altar. Nem que você chegue chorando, olha Deus, eu pequei. E a pessoa do lado venha com você e diga, eu pequei junto, porque eu fui fraco, eu fui na história dela, eu fui com ela, por amor a ela. Mas chegue disposto, queridos. Deus, eu pequei hoje, mas estou arrependido. Eu não quero pecar de novo. Porque não adianta chegar no altar, contar uma história hoje. Deus perguntar para você. Você vê que a mesma oportunidade que Ananias teve diante do altar, a sua mulher teve. Porque Deus, querido, não vai ser menos com um e mais com o outro. A oportunidade é a mesma. Falava hoje com uma pessoa e falava para ela, tu não batizou ainda, miserável? Ela falou, não, eu quero batizar agora não. Eu falei, tu vai para o inferno. Só por causa de um batismo, pastor? Não, porque está negando Cristo. Que é que a Bíblia diz, quem crer e for batizado, esse será salvo. Pastor, eu conheço alguém que não se batizou e foi salvo. Glória a Deus pela vida dele. Mas não aposto que assim também será contigo. Quem? O ladrão da cruz. É porque foi o único momento que ele ouviu de Jesus. Não dava para tirar ele da cruz, colocar numa piscina, ou não é? Ou no Rio Jordão e colocar ele de novo na cruz. Não dava. Então, querido, a oportunidade que Deus nos dá é, diante do Senhor você tem que chegar e rasgar o seu coração. Ser verdadeiro, ó Deus, eu não estou querendo hoje te servir com qualidade, porque o meu coração ainda está lá no mundo. Eu não quero me batizar porque eu não quero ter compromisso com Deus. Eu não quero saber de perder rodeio, eu não quero saber de perder festa, eu não quero saber de perder balada. Eu quero aproveitar esse mundo, porque eu não quero ir para o céu. Tem que ser sincero, irmãos. O céu é um momento ainda da gente perguntar se alguém quer ir, porque ninguém é obrigado a ir, amém, igreja? Ninguém é obrigado a ir para o céu não, queridos, porque para ir para o céu tem um preço. É longe, irmão, o céu. Então a viagem custa. O que custa? Sua vida inteira. A viagem para o céu custa a sua vida inteira, porque também vai ser uma eternidade inteira. Não é de repente você fala assim, pastor, eu estou salvo, amém, graças a Deus, a partir de hoje estou liberado para pecar. Não, queridos. O céu custa a sua vida. E a sua vida custa você ser sincero. Não dá para andar hoje pensando que vai para o norte e amanhã marchando para o sul. Não dá para dizer para Deus que você quer, pastor, eu queria tanto ter uma oportunidade lá fora, mas você nunca estudou para sair do país, não é? Pastor, eu queria ser tanto uma pessoa espiritual, e o que é que tu faz para que o Espírito venha sobre ti? Tu está lendo a Bíblia, tu está jejuando, tu está orando, tu está gastando tempo com Deus. Se tiver, querido, pode se preparar. É poucos tempos que tu vai estar vendo o anjo, tu vai estar tendo visão de Deus, tu vai estar cheio do manto. Ah, pastor, eu queria tanto ser uma pessoa espiritual, mas não consigo ler a Bíblia. Não vai ser espiritual nunca. Eu queria ser uma pessoa assim, que tem Deus, que vê Deus, mas eu não consigo orar, eu não vou no monte, eu não pago um preço. Não vai ver não, queridos. Tem que ser sincero com Deus, igreja. Chegue diante de Deus, se apresenta a Deus. Olha Deus, eu estou meio enrolado ultimamente, mas se o Senhor me der graça, eu vou passar, o Senhor vai me dar força, eu vou vencer, e Satanás vai cair por terra, e vai chegar um dia que eu vou te servir de todo o coração, em nome de Jesus. O que Ananias vê é um homem, um levita, com a vida dedicada no altar, pegando tudo o que ele tem e colocando no altar. Aí ele diz assim, eu quero ter o mesmo crédito, então eu vou dar parte. Não tem, querido, não tem. Pastor, eu acho tão bonito um pastor, eu acho tão bonito uma missionária, aquela pessoa que ela vem, ela canta, o pessoal do louvor, eles vêm, cantam, e a igreja chora. É bonito, é, mas o preço custa a vida inteirinha. O preço para você saber da Bíblia, para você conhecer um pouco do mundo espiritual, custa a festa, custa a novela, custa muitas das vezes você estar com a família, estar passeando, estar isso, estar aquilo, porque tudo tem um custo. E infelizmente ou felizmente o dinheiro não pode comprar tudo, queridos. É você e Deus. É você chegar diante de Deus e fazer uma aliança para a vida. É você chegar e se aliançar com Deus e dizer, Deus, a partir de hoje o meu propósito é te servir.
A partir de hoje, Deus, eu vou deixar todo engano. Pastor, mas se eu perder aquela amizade, você vai ganhar a amizade de Deus em nome de Jesus, amém? Pastor, mas fulano vai me deixar, querido. É melhor você ficar só com Deus e ter uma aliança para a vida, do que você estar todo dia chegando diante do altar de Deus contando uma história. Todo dia você está chegando diante de Deus e dizer: Deus, o Senhor sabe todas as coisas. E Deus fala: é por isso mesmo que eu sei que você não pode pecar. Querido, vamos formar alianças para chegar aos céus. Vamos nos unir com pessoas espirituais para que sejamos cheios do Espírito. Vamos nos unir com pessoas da carne e vamos ser carnais. Diz um provérbios brasileiro, não é bíblico, né? Brasileiro. Mas diz-me com quem tu anda, que eu direis quem tu és. Aquela mulher, aquele homem, fizeram uma aliança. E depois eles não viveram para contemplar a metade da sua herdade. Aquilo que eles esconderam morreu, acabou. Porque a Bíblia não relata, mas aparentemente eles não tinham filhos. Eles não tinham nada. Então eles deram parte, tentando enganar Deus, tentando oferecer para Deus o que não era de Deus. Jesus falou assim, querido: dai a Deus que é de Deus. Quando você preparar algo para Deus, você entrega a Deus. Pastor, mas se viu credor, você dá para Deus e Deus resolve o seu problema em nome de Jesus. Versículo decorrente para nós encerrarmos. Versículo 8. Ou melhor, versículo 9, né? Então Pedro lhe diz: por que entre vós vos consertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram junto do marido. E houve um grande temor em toda a igreja e todos os que ouviram estas coisas. Acabou, queridos. Porque a mentira, ela mata. Você quer ver seu casamento morrer? Comece a mentir. Você quer ver a confiança morrer? Comece a mentir. Pastor, eu menti uma vez e deu certo. Mas o costume é que mata. É ou não é? Não, pastor, olha, eu fui para tal lugar e eu depois liguei e falei que estava com fulano, deu certo. Mas no dia que descobri, morreu tua moral. No dia que for descoberto, morreu tua credibilidade. Ah, pastor, sabe, eu comprei por tanto, vendi para fulano por tanto, porque ele confiou na minha palavra, vai me pagar tanto. No dia que ele descobrir que você agiu de má fé, acabou a sua credibilidade diante dele. Imagina Deus, queridos. Se para o homem, se tu mente para ele e morreu a amizade, imagina para Deus. Aí Jesus fala assim: porém, sejam as vossas palavras o quê? Sim, sim e não, não. Passou disso, é do diabo, irmãos. Porque é a mentira do diabo. Então tudo que você for fazer, apresenta a Deus diante de Deus. Olha, Deus, eu fiz, eu não fiz. Eu quero, eu não quero. Não, Deus, olha, é porque, não, eu não posso. Porque não dá para você andar com história, irmãos. Não dá para você dizer eu quero e você não fazer. Não dá para você dizer, olha, eu queria tanto, pastor, Deus sabe como meu coração desejava. Outro dia eu encontrei uma pessoa e falou assim: pastor, eu queria tanto ir para a igreja, mas eu não consegui porque eu fui lavar roupa. Eu fiquei pensando, 8 horas da noite a pessoa ir lavar roupa. E no outro dia não faz nada em casa. Isso é passar em nosso rosto, irmão. A gente tem que andar com um litro de peroba, é ou não é? Para passar nas caras de pau esse brilho. Não, querido. Você quer um compromisso com Deus? Chegue para Deus e fala: Deus, eu quero. Pastor, eu não estou afim. Então você chega para Deus e não coloca desculpa na igreja, não. Já ouvi pessoas falar assim: pastor, é porque o senhor é muito brabo, o senhor prega duro demais, eu não fico na sua. Não, você não fica na igreja, querido. Não é porque eu prego brabo, eu prego a Bíblia. Brabo era Jesus, é ou não é? João Batista, que chamava o povo de raça do capeta, raça de víbora, é ou não é? Eu não chamo ninguém, graças a Deus, para você não me bater, ou não é? Mas seja assim, ensina não, queridos. Pastor, eu quero uma aliança com Deus. Então, querido, tu tem que se aliançar com alguém que vai te levar até Deus.
Não, pastor, minha vida assim tá bom, um dia eu faço, outro dia eu não faço, um dia eu vou, outro dia eu não vou, eu não preciso de muita coisa não. Então tu sabe que tu está tentando se enganar, porque a Deus ninguém engana, irmãos. Quando o camarada tenta enganar a Deus, ele está se enganando. Quando o camarada ele tenta convencer a Deus o que ele não é, ele está se enganando, ele está dizendo, eu vou tentar fazer o que eu não faço. Aí vem sofrer a sentença, morre aquele casal. Acaba a vida deles. Tudo por quê? Porque projetou chegar no altar contar uma história. Projetou chegar diante de Deus e dizer que fez ou ia fazer algo que o coração dele não está preparado para fazer. Não, querido, aquilo que o teu coração está preparado para fazer, faça. Ah, pastor, eu não tenho fé para fazer. Então não faça, irmãos. Eu não quero fazer. Então você não é obrigado a fazer. Mas se você sente, querido, que Deus não dá para enganar, seja fiel a Deus. Deus, olha, eu não consigo mais. Porque toda vez que você diz, Deus, eu não consigo, Deus, ele libera força para você vencer. Outro dia eu falava com uma pessoa e falou assim, pastor, no dia que eu quiser largar o cigarro, eu largo. Sabe quando ela largou? Nunca. Agora, se ela fosse humilde e dissesse, olha, pastor, eu estou aprisionada, é um vício que me persegue, se Deus me der força, eu vou largar. Sabe o que acontecia? Deus restaurava, Deus dava força para ela e ela era liberta desse mal. Sabe por quê? Porque confessou. A Bíblia diz que aquele que deixa os seus pecados e confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Mas aqueles que tentam dar um jeito, pastor, o senhor sabe que eu ainda sou jovem, eu tenho que aproveitar, vai. E se Deus não tiver misericórdia, você vai aproveitar um bom tempo lá no fogo, que nem o verme morre. Ah, pastor, mas é que tu tem um tempo, eu estou vivendo agora o tempo da liberalidade, agora eu posso todas as coisas. Aí eu faço igual Paulo, eu só posso todas as coisas naquele que me fortalece em nome de Jesus. Amém, igreja? Querido, diante de Deus, se ensina ou não? Pastor, estou com um convite aí, alguém falou que é para eu ir para um lugar, mas você em casa lá não está meio liberado para eu ir, mas até já arrumei um jeito para eu ir, sem a pessoa descobrir. Vai não. Não vai porque tu morre uma hora dessa. Pastor, o que é isso? Querido, estou falando só a morte natural não. A pior morte não é a da carne. Jesus falou assim, ó, antes temei aquele que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Foi Jesus que falou. Eu não posso temer a pessoa que pode matar só a carne, não, querido. Eu não posso temer só perder o emprego, não. Não, eu tenho que temer Deus. Porque está vendo todas as coisas. Ele pode fazer a sentença comigo hoje para durar a eternidade inteira. A pessoa pode ficar brava com você, o máximo que ela vai lhe dar é uma bronca, um puxão de orelha, mas vai passar. Mas se você estiver contra Deus, querido, não passa não. Se você tentar enganar a Deus, daqui a 1000 anos, Deus é Deus. Daqui a 300 milhões de anos, Deus continua sendo Deus. Então, diante de Deus, querido, é sinceridade. Pastor, não aguento. Pastor, eu estou isso. Fale para Deus, querido. Chegue diante de Deus, fale, Deus, eu pequei de novo, se rasgue diante do Senhor. Mas não venha dizer, Deus, aqui está tudo que eu tenho. Deus, olha, eu sou tão santo, Deus. Porque fica uma semana e vai embora. Porque chega, né? Eu não falava com uma pessoa essa semana e falei, querido, eu não conheço Deus de ontem. Eu não sirvo Deus de ontem. Eu tenho experiência com Deus. Não adianta você tentar dizer que está bem, quando os seus passos dizem que você não está. Não adianta você dizer que está firme com Jesus, se as suas obras não estão. Então, queridos, é melhor você confessar, deixar, se arrepender e dizer para Deus, Deus, olha, que nem diz a salmista, né? Salmo 51, sou pobre e miserável que sou, eu tenho que ser lavado, tenho que ser purificado para encontrar misericórdia, do que manter uma aparência. Que a aparência não leva ninguém para o céu não, irmão. Ela não é. Sabe aquela pessoa que tem aquela cara de crente? Até veste um terno, uma gravata de crente, tem a saia lá no pé de crente, mas você conversa meia hora com ela, não tem uma palavra de crente, não tem um testemunho de crente, porque está se enganando, está diante das pessoas, diante da igreja, fala até língua estranha, vê, mas diante de Deus não sabe nada do mundo espiritual. Que nem ministrava a missionária ontem, né? Diante da igreja é santa, mas ainda tem ódio no coração, tem rancor, não consegue perdoar o irmão.
e chega diante de Deus, morre. Mas Deus quer que nós possamos viver em nome de Jesus. Amém? Será que você pode aplaudir o Senhor por essa palavra em nome de Jesus?